Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o lançamento do novo livro do professor Durval Lemos Menezes, A Conquista das Mulheres, Passado e Presente. O livro foi lançado na última sexta-feira e nós estamos aqui com o professor Durval, que é ex-secretário de Educação do município, ex-diretor regional de Educação, membro da Academia Conquistense de Letras, autor de várias outras obras e que lançou agora esse livro magnífico chamado A Conquista das Mulheres. Professor Durval, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar falando sobre como é que surgiu a ideia desse livro. Olha, Luciana, é o seguinte, há uns anos atrás eu lancei um livro, A Conquista dos Coronéis, tem duplo sentido esse livro, A Conquista dos Coronéis, e teve aceitação. Hoje, em Salvador, é um dos mais procurados nas livrarias que vende livros usados, chamado Sebo. Então, esse livro teve grande aceitação. Como teve grande aceitação o livro com esse título, A Conquista dos Coronéis, então eu resolvi escrever o livro A Conquista das Mulheres, porque ficou caracterizado no livro A Conquista dos Coronéis como conquista a nossa cidade, a nossa Vitória da Conquista, como uma cidade machista, uma cidade feita pelos homens, quando existe um grande engano a respeito disso. Porque sem as mulheres, jamais Conquista chegaria à situação que se encontra hoje, uma cidade dinâmica, uma cidade grande e progressista. Se deve também às mulheres. Bom, professor Durval, na Conquista dos Coronéis, o senhor faz uma retrospectiva, histórica, vai contando a história dos coronéis do Brasil, da Bahia, até chegar em Vitória da Conquista. No livro A Conquista das Mulheres, acontece isso também? Sim. Nós fazemos uma trajetória através da história do Brasil e da Bahia. Então, a gente vem com as mulheres, aquelas que mais se destacaram na história da raça humana. A gente vai lá na época da Bíblia, com Esther, que marcou posição como uma mulher dinâmica, uma mulher de enfrentamento. E aí nós transportamos para o Brasil. Aqui no Brasil destacamos a princesa Isabel, responsável, logicamente, em parte, pela independência do Brasil, e continuando esse processo da valorização da mulher até chegar a Salvador, a Bahia. E na Bahia nós destacamos Joana Angélica, Maria Quitério e, principalmente, a Irmã Dulce. Feito esse trabalho na Bahia, em Salvador, representando logicamente o Estado, a gente vem para a Vitória da Conquista e aqui é que nós desenvolvemos a parte mais importante do livro, A Conquista das Mulheres, onde nós desenvolvemos um trabalho histórico, sociológico, biográfico, com uma seleção de dezenas de mulheres, aquelas que foram do passado, que fizeram conquista, ajudaram a fazer conquista, e as mulheres do presente que estão ajudando a construir a conquista nossa do presente, que será projetada para o futuro. E como é que foi feita essa escolha, professor? Quais foram os critérios utilizados para escolher essas mulheres que estão aqui no livro, Que a gente vê aqui mulheres mais antigas, como o senhor falou, do início da história da cidade e tal, e mulheres mais recentes, inclusive a nossa prefeita. Mulheres vivas, mulheres que já se foram. Quais foram os critérios utilizados para essa escolha? Com relação às mulheres do passado, logicamente, todas aquelas que estiveram em evidência em trabalhos outros de monografias, trabalhos de biografias, e aí nós transportamos essas mulheres com as suas trajetórias de luta, de trabalho, de crescimento e de progresso para o passado e chegamos às mulheres do presente. Então, do passado, o senhor poderia dar alguns exemplos? Do passado foram muitas mulheres, como, por exemplo, a Tina Guzmão, uma das mulheres mais inteligentes da política conquistense, Pode-se dizer que é a matriarca das mulheres em conquista no que diz respeito à política, mas muitas outras, vamos também encontrar muitas outras, como a própria irmã da Tina Guzmão,
não só políticas, né? Professoras também, eu vi ali, professora Edna e outras professoras mais antigas também, né? As mulheres, todas elas, professoras, donas de casa, enfermeiras, médicas, nós encontramos todas elas fazendo parte desse livro. Mas retornando às mulheres do passado, as professoras foram aquelas que tiveram maior destaque, porque fizeram, inclusive, a formação cultural para que Conquista pudesse encontrar o caminho do desenvolvimento. Entre elas, nós destacamos a professora Helena Ferreira. A professora Helena Ferreira foi responsável pela educação da maioria das pessoas que se tornaram médicos, advogados, engenheiros, até cientistas, como é o caso de Ubirajara Brito. E a professora Rosália, né? A professora Rosália, que inclusive é tia do grande compositor, músico Elomar Figueira, também marcou época na educação em Vitória da Conquista. E tantas outras mulheres. Eu vi ali também a política, né? Margarida Oliveira e mais recentemente a prefeita e tal. Essas mulheres recentes, como é que elas foram escolhidas? Quais foram os critérios utilizados? O mesmo do passado, ter uma contribuição para a sociedade? Olha, na convivência que nós temos na comunidade, no nosso relacionamento em todos os segmentos de Conquista, então não foi difícil fazer uma seleção da escolha dessas mulheres. Por exemplo, Margarida Oliveira foi em Conquista funcionária pública federal do INPS, que era conhecido como Dona Margarida do INPS, entrou na política e passou a ser a mulher mais influente de toda a região do Sudoeste, Margarida Oliveira. E foi vereadora, foi candidata a prefeita, depois foi eleita vice-prefeita com José Pedral e deputada estadual. Então, Margarida tem um papel importantíssimo na história política de Vitória da Conquista. E professoras mais recentes tem também ali, né? A professora sempre esteve em um posicionamento de destaque em toda a história de Vitória da Conquista. Entre elas, a professora Eleusa Câmara. Eleusa, que já não está mais entre nós, a professora Eleusa é uma das mulheres mais cultas. No meu conceito, até a data do falecimento de Eleusa, era a mulher mais culta de Vitória da Conquista. Professor Durval, como é que o senhor vai lidar com a questão, o livro foi lançado agora, né? Mas provavelmente, à medida que as pessoas forem lendo, vão perguntar ao senhor, por que não a minha avó, por que não a minha mãe? Cada um reclamando de alguém que não está aqui no livro. Como é que o senhor vai lidar com isso? Quanto isso, eu estou tranquilo, porque logo no início, na primeira página, está lá um esclarecimento, onde nós deixamos bem claro que muitas das mulheres de Conquista, que são merecedoras de estarem participando desse contexto literário, não fazem parte porque não forneceram os dados solicitados. E outros acharam por bem de que não devia estar o nome inserido em um trabalho literário. E quais são os dados que vêm? Eu estou vendo aqui o livro, cada uma tem uma parte do livro, né? Tem um número de páginas específicos para cada um, tem os dados específicos que deve conter em cada uma dessas biografias? Não, isso aí é relativo à atividade de cada uma. Por exemplo, nós citamos a doutora Aidil, que foi uma médica em Vitória da Conquista, que deixou exemplo para a comunidade conquistense da Bahia, qualquer parte do Brasil. Ela, casada com 9 filhos, voltou a estudar para estimular que os filhos também estudassem. Ela matriculou no noturno, os filhos no diurno, fez o curso de magistério na escola normal, depois prestou vestibular para a universidade no curso de fisioterapia, concluído o curso de fisioterapia no vestibular de medicina, formou em medicina, especializou em várias áreas, em vários centros de desenvolvimento da saúde do Brasil, exerceu a profissão em Salvador e em Conquista, e tinha 9 filhos. Então, é um exemplo para quem quer estudar. Ok, professor, muito obrigada. Faço um último convite aí para as pessoas com relação ao livro, o que elas podem esperar e que ensinamentos elas terão ao fazer essa leitura. Olha, o livro é, sem dúvida nenhuma, chamativo para que a mulher que sempre gostou de estudar, principalmente agora, nos últimos tempos, porque a mulher também participa de todas as atividades do segmento de uma comunidade,
E a literatura faz parte desse contexto para a mulher melhorar os seus conhecimentos. Então, o livro tem um conteúdo muito rico em todos os aspectos. Então, o livro vai ser, sem dúvida nenhuma, aceito por todas as mulheres de Vitória da Conquista, da Bahia, qualquer parte onde o livro chegar, tenho certeza que o livro vai ser aceito pelas mulheres e pelos homens também. Muito obrigada, professor Durval. Está aí educação, história e incentivo para que as mulheres continuem a produzir e a fazer história. Parabéns pela obra. O livro foi patrocinado pela Secretaria de Educação do município de Vitória da Conquista. A comissão pedagógica da Secretaria, analisando, achou que o livro tem também função escolar e provavelmente será o livro distribuído como livro escolar. Muito obrigada.